mais solto. Eu quero orar agora, aproveitando esse ambiente de manifestação do caráter de Deus, da glória, da santidade de Deus e consequentemente da sua justiça. Eu quero orar por algo que algum tempo o Espírito tem trago ao meu coração no momento de adoração, e hoje veio de novo e eu não quero perder a oportunidade. Eu quero orar especialmente para os irmãos, para as irmãs negras da nossa igreja. E eu quero orar para que nós como igreja tenhamos sabedoria, sensibilidade, ousadia e um caráter de justiça para nos manifestarmos nessa pauta. E se quando você me ouve falar acerca disso, você pensa, de um lado alguns pensam, nossa, que bom que a igreja está falando alguma coisa de esquerda, você é um tolo. E se do outro lado você diz, como pode a igreja estar falando de alguma coisa relacionada à esquerda, você é outro tolo. Essa é uma pauta, é uma verdade que a igreja precisa se levantar com justiça. Há muito fermento ideológico no meio disso tudo, sim. Mas se há fermento é porque não há o fogo da igreja. Porque se tivesse a igreja ocupando o seu lugar, não haveria espaço para que ninguém falasse meias verdades, porque ela é detentora de toda a verdade. Então eu quero orar especialmente para os nossos irmãos, e orar enquanto oramos por eles, orar também para que nós, brancos e negros dessa igreja, se levantem com uma mentalidade de justiça e uma sensibilidade uns pelos outros, uma compaixão uns pelos outros. É fato que racismo existe. E talvez um dia você diga, o que aconteceu, Bill? Não aconteceu nada. É o que permeia a mente de Deus todos os dias, e hoje eu só estou orando que Deus está orando. Não aconteceu absolutamente nada no meu dia, nessa semana, eu não vi ninguém ser injustiçado. Mas porque eu não vi, não quer dizer que não aconteça. Outro dia o Caio estava falando comigo como é desafiador, como negro, casado com uma mulher branca, não desejar que o filho nasça branco, para que não tenha que passar pelos constrangimentos de olhares que ele já passou. Então, irmão, eu sei que você já se deparou por muitas coisas que estão contaminadas por pautas políticas, abusadas por homens que só querem se apossar desse tema para poderem fazer o seu próprio nome. Mas você precisa entender que racismo existe. Nós como igreja não podemos nos calar diante disso. E nós não precisamos escolher um lado, esquerdo ou direito. Nós precisamos estar sentado com Cristo nas regiões celestiais. E o trono de Deus é um trono de justiça, meu irmão. Nós precisamos nos incomodar e entrar em lugares e sentir falta dos nossos irmãos negros lá, em lugares de autoridade. E muitos deles, graças a Deus, têm chegado nesses lugares pela capacidade, a sabedoria, o talento que eles têm, a habilidade que eles têm. Mas é fato também que há muitos lugares que ainda pensam duas vezes na hora de contratar um negro, pensando o que os clientes vão pensar. E nós, como empresários dessa casa, líderes dessa casa, precisamos nadar contra a maré, meu irmão. Não é sobre contratar pessoas porque elas são negras, mas porque elas são habilidosas. E deixa eu te dizer uma coisa, há muitos e muitos homens e mulheres negras, pretos, pretas, extremamente habilidosos que não estão ocupando os lugares que deveriam. É fato que os nossos irmãos, muitos deles, não é uma regra, mas a maioria, precisam nadar com mais força para chegar em lugares que nós brancos chegamos com mais facilidade, porque não tem que enfrentar algumas coisas, olhares, pensamentos que eles precisam enfrentar. E glória a Deus pelos homens e mulheres dessa casa que não têm escolhido se vitimizar, mas com espírito de ousadia e intrepidez tem dito, eu sou capaz, eu posso e eu vou ocupar esses lugares. Aleluia, glória a Deus por esses que não têm se vestido de agendas políticas, mas tem como um homem e mulher de Deus se levantado para ocupar esses lugares. Eu estou tentando ser o mais
detalhista, cuidadoso possível, para que não contamine a sua oração, ou para que eu não te perca como intercessor. Vamos orar? Amém? Vamos orar? Cara, eu acho lindo a igreja se posicionar acerca dessas coisas. Aleluia, vamos orar. Senhor, o seu trono é um trono de justiça, e nós declaramos a justiça do Senhor vindo sobre Juiz de Fora. Nós nos posicionamos como um povo que carrega um caráter de justiça que vem, que corre do teu trono, mas um povo também que detém a verdade, que muitas vezes se cala, um povo que muitas vezes está sendo engolido pelas ideologias desse mundo, que está sendo engolido por homens com motivações erradas, falando as coisas certas, mas com motivação errada, e muitas vezes meias verdades. Enquanto os jovens escolhem um lado contrário à fé, à igreja, porque não vem a igreja se posicionar, porque vem a igreja se calar. Nós declaramos aqui não, Senhor, em nome de Jesus. Nós como igreja, pretos, brancos, pardos, nós nos levantamos dizendo não a toda injustiça. Nós declaramos em nome de Jesus, declaramos em nome de Jesus a justiça do Senhor sendo estabelecida, e toda mentalidade, todo fermento de racismo que nós herdamos culturalmente dos nossos pais, nós oramos para que isso seja arrancado de nós, que os nossos olhares sejam como os olhares do Senhor, olhares puros, em nome de Jesus. Nós declaramos força e graça sobre cada irmão nosso. Talvez um irmão aqui que não seja negro, mas tem enfrentado algum tipo de dificuldade pelo ambiente que veio, de onde nasceu. Em nome de Jesus, eu proíbo espírito de covardia, de timidez, continuarem agarrando os nossos irmãos. Nós declaramos espírito de ousadia, espírito de intrepidez, que eles vejam como eles são capazes, como eles são talentosos, como eles são poderosos. Todo ressentimento, amargura que quer contaminar esses homens, para que eles devolvam na mesma moeda, para que eles oprimam quem um dia oprimiu, trazendo todo distúrbio na sociedade. Pretos contra brancos, nós proibimos isso do nosso meio em nome de Jesus. Nós declaramos igualdade e justiça, porque esse é o trono de Deus, é essa verdade que nós estamos estabelecidos. Cura sobre os nossos irmãos, cura sobre os filhos dos nossos irmãos, que eles passem por caminhos menos tortuosos, porque nós temos preparado um caminho melhor para eles. Em nome de Jesus, nos ensina a chorar por aquilo que o Senhor chora, que nós não precisamos ver homens preocupados consigo mesmos, discussando em palanques para nos emocionarmos com aquilo que muito antes que esses homens nascessem já era pauta do teu coração, já era desejo do teu coração, já era missão da tua igreja. Em nome de Jesus, Senhor, nos dá o teu coração, que o nosso coração bata por aquilo que o seu coração bate. É uma tolice da nossa parte olhar para os irmãos da nossa comunidade que nós trabalhamos e dizer que eles têm as mesmas oportunidades, que para eles é fácil, que as coisas já estão resolvidas. Senhor, nos dá o teu olhar, que aqueles que têm vantagem dê vantagem, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, nos ensina a apoderar uns aos outros com as nossas palavras, levantar a identidade um dos outros, lembrar quem eles são. Em nome de Jesus, que no nosso meio o pobre, o preto, o branco, o rico seja celebrado. Em nome de Jesus. Eu amo ver todos trabalhando no mesmo lugar. Obrigado por isso, Jesus. Nos ajuda, Senhor. Nos ensina. Nós não queremos ser massa de manobra de ninguém. Não queremos ser massa de manobra de ninguém. Nós queremos ser conduzidos pelo Teu Espírito, Senhor.
nome de Jesus. Obrigado por sermos uma igreja tão igreja. Obrigado, Jesus. Obrigado porque nós nunca pensamos no ministério de louvor. Precisamos dar oportunidade para os irmãos pretos ministrarem louvor. Simplesmente é natural, acontece. A liberdade no nosso meio, a saúde acerca dessas coisas, e que nós exportemos isso para fora, em nome de Jesus. Obrigado, porque temos pastores brancos, pastores negros. Ah, Jesus, obrigado, Senhor. Sabe, irmão, quando a gente fez aqui a peça de teatro, e aconteceu que a Trindade inteira era negra, preta. A Bill tem que falar negra, tem que falar preta. Irmão, dá licença, dá um tempo. A Trindade inteira era negra. Muita gente se sentiu representada, e glória a Deus por isso. Aleluia. Mas eu preciso dizer para você que aquilo não foi projetado. E talvez você diga: não, mas isso não é uma boa notícia, Bill. Poxa, não foi projetado, achei que vocês tinham pensado, vamos trazer representatividade, vamos botar todo mundo negro. Não, não foi projetado. Isso não é uma má notícia, isso é uma boa notícia. Nós não precisamos fazer força acerca dessas coisas. É natural para nós. É natural para nós. E eu vi muita gente animado, achando que tinha sido projetado, e eu preciso dizer para você, quando você pensa que foi projetado, você está diminuindo o que está acontecendo aqui. O que acontece aqui é uma igreja saudável. Alguns lugares, talvez seja necessário ser intencional. Louvado seja Deus, nem passamos por esse nível. Não precisamos disso. Simplesmente as coisas acontecem porque pessoas aqui são pessoas. Amém? Então, se no dia da peça os melhores atores, os disponíveis forem pretos, será preto. Se os melhores atores e os mais disponíveis forem brancos, será branco. É simples assim. Amém? Vamos lá, quantos querem ouvir a palavra de Deus? Abra sua Bíblia comigo lá em Êxodo. Capítulo 13. Êxodo 13. De vez em quando eu oro por essas coisas em casa, amém, irmão? Depois você reclama que as pessoas falam de um jeito errado. Mas é porque você nunca falou. Então, como igreja, vamos nos posicionar. Vamos ser uma voz, amém? Amém, irmão? Êxodo 13, verso 17. E aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e tornem ao Egito. Vamos ler de novo. E aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa e vendo a guerra, tornem ao Egito. Irmão, eu quero te fazer uma pergunta. Será que Deus está demorando ou Deus está te dando um livramento para que você não passe vergonha diante dos seus inimigos? O que está acontecendo aqui? Deus está libertando o povo hebreu da escravidão do Egito,
E nós sabemos que todo o processo dessa libertação foi debaixo de um mover sobrenatural de ponta a ponta. As pragas do Egito, os sinais e maravilhas que fluíam através da vida de Moisés diante de Faraó. Então nós sabemos que Deus tem poder para fazer. Deus eliminou os inimigos do povo hebreu, os envergonhou durante dias no Egito, mas agora Deus está dizendo: eu não vou passar com eles pelo caminho mais curto. Porventura eu faça isso, eles podem se amedrontar diante dos filisteus que eles vão encontrar no caminho, da possibilidade da guerra, e queiram voltar para casa. E aí eu fico me perguntando: Deus, por que o Senhor simplesmente não agiu com mais um milagre e eliminou os filisteus do caminho? E aí nós precisamos aprender que Deus, como diz o salmista, Ele está e Ele treina as nossas mãos para a batalha. Eu costumo dizer que a igreja é um quartel, um centro militar e não um berçário, amém? Aqui não é um berçário. Aqui não é um lugar que você chega a beber e vai ser celebrado como bebê o resto da sua vida. Aqui é um centro de treinamento para a batalha. Deus está a cada domingo, a cada terça-feira, a cada mesa, preparando as nossas mãos para a batalha. Deus chamou a cada um de nós para liderar, para ser homens e mulheres de frente, cada um com a sua geografia e com a sua proporção, mas todo mundo aqui nasceu para influenciar e liderar em alguma medida alguém. E meninos, crianças, bebês não lideram, eles são cuidados, eles são servidos o tempo todo. Vez ou outra dão uma risadinha e nos alegram, faz alguma coisa com alguma autonomia, mas logo na frente trupicam e caem e precisam que alguém segure. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós nos convertemos, nascemos de novo, no começo da caminhada, é muito comum que tudo aquilo que a gente ora acontece quase que no estalar de dedos. Às vezes nós estamos terminando de falar a frase, a provisão já chegou. Quem aqui, novo convertido, no Supercídio agora eu ganhei a Bíblia, uma Bíblia do Adriano, meu amigo de caminhada, desde a minha conversão, que é diácono aqui na igreja. Ganhei a Bíblia que eu, junto com ele, li a Bíblia pela primeira vez toda. E essa Bíblia eu tinha o hábito de, quando eu estava em dúvida acerca de alguma coisa, dar aquela folheada. Aí eu dava sentido assim, Shei, é aqui. Aí abria. Chegava assim, ó. Meu Deus! A resposta que eu estava precisando. Quantas vezes isso funcionou de verdade, irmão? De verdade esse trem funcionava. Eu abria, às vezes eu estava no ônibus lá, estou no ônibus segurando aqui, de repente via Lucas 17, 22. Era um texto que eu nunca tinha lido, ou se tinha lido, não gravava, não tinha gravado a referência. Aí eu parava num lugar, abria, meu Deus do céu, era exatamente o que eu precisava. E aí no começo foi assim, até que minha Bíblia começou a ficar com defeito. Não sei se a bateria acabou. Eu ia abrir e Judas amarrou a corda no pescoço. Não. Aí abria de novo. Não é isso não. Raça de víboras, não, está tudo bem entre eu e Jesus. Jesus, o que está acontecendo? Abria genealogia. Eu ainda não estava naquele manto para pregar genealogia na época, igual eu preguei aqui esses dias. Parecia que a Bíblia estava com defeito. Se ela tivesse uma entrada USB, eu ia tentar carregar ela para ver se funcionava melhor.
Não é que a Bíblia estava com defeito, é que agora Deus está me ensinando que eu já sou capaz de abrir a palavra e procurar mergulhar nas Escrituras e descobrir aquilo que Deus pensa acerca daquele tema. Agora Deus não precisa mais fazer aviãozinho, porque quando a gente é novo convertido, Deus faz aviãozinho. Abre a boquinha, vai. Canta a musiquinha e vem. Aí, a resposta aí. Chega uma hora que Ele simplesmente para de fazer aviãozinho, porque Ele já nos deu nutrição suficiente, com relação ao tempo decorrido, pelos fundamentos que Ele já plantou em nós. Nós já somos capazes de pegar a colher e enfiar no prato. Antes nós orávamos, e as coisas aconteciam no estalar de dedo, a resposta chegava no outro dia. A gente pedia para alguém orar, e aquela pessoa quase que vai se tornando um guru espiritual para nós, porque toda vez que o seu discipulador orava, o negócio acontecia. E chega uma hora que o seu discipulador ora e as coisas não acontecem. E talvez você diga, poxa, Deus não está sendo bom comigo. Quão bom Deus está sendo, porque Ele está te livrando de ser governado por alguém. Ele está te livrando de você fazer de alguém o seu sumo sacerdote. Alguém que um dia é capaz de orar por você, mas no outro não está com o coração nesse lugar para isso. Um dia está bem e pode te servir, no outro ele precisa ser servido. Deus está se apresentando a você dizendo, alguém te conduziu até aqui, agora eu quero ir até você e te apresentar-me como seu sumo sacerdote, aquele que é o seu intercessor, aquele que está à destra de Deus ao seu favor. Agora eu estou te apresentando o Espírito Santo dentro de você, que se você orar, as coisas também acontecem. E que você agora precisa aprender a orar. Havia orações que eu fazia, novo convertido, que Deus, pela sua infinita misericórdia e graça, concedia. Mas a Bíblia diz que Ele não nos cobra por aquilo que nós não conhecemos. Mas à medida que o conhecimento vai chegando, nós não podemos orar mais do mesmo jeito. Porque agora nós sabemos como Deus pensa acerca das coisas. Nós temos os exemplos da palavra acerca das temáticas de oração. E aí o nosso nível de oração precisa crescer, porque conhecimento chegou para nós. Então Deus é esse Deus amoroso e misericordioso, que no começo, Ele vira para o povo hebreu, depois de fazer tantos milagres, e diz, hoje eu vou poupar vocês de um conflito. O que nos diz também, que se uma batalha chegou, é porque Deus olhou e encontrou em nós as ferramentas necessárias para reagir, para vencer a batalha. Quando você não é capaz, Ele te dá o livramento. A Bíblia diz que não sobreveio sobre vós tentação que não fosse humana. Quando o desafio chega, é porque Deus já colocou ferramentas, já colocou graça na sua vida para você operar diante dessa circunstância e sair vencedor. Ele já te deu força, já te deu ânimo. E é interessante que, por algum motivo, Deus entende que aquele povo era capaz de abrir o mar, mas não era capaz de enfrentar um exército de filisteus. Interessante isso, né? Deus olha para aquele povo e vê que eles são capazes de cooperar em fé, ou Moisés, para abrir o mar, mas olha para eles e não vê capacidade para enfrentar um exército de filisteus. Existem tipos de fé e níveis de fé, irmão. Tem áreas da sua vida que você é muito exercitado e tem fé para vencer, e tem outras que não. Tome muito cuidado para não avaliar o seu nível de fé a partir de uma experiência. O fato de você ter fé para acerca de um assunto não quer dizer que você é maduro em todos os outros assuntos. Às vezes você não entende que Deus te deu uma expressão de milagre, uma visitação, te deu uma vitória acerca do mar, mas não te deixa avançar em outra área. E você diz, eu já estou pronto, porque eu já atravessei o mar. Irmão, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
E você precisa confiar no senhorio dele, que ele conhece você mais do que você mesmo. Então eu vou perguntar de novo: Deus está demorando ou Deus está livrando você de passar vergonha diante dos seus inimigos, dos seus adversários? Tem muitas coisas muitas áreas da sua vida que você está, não rompe. E é uma expressão do amor de Deus. E você deveria começar a cooperar com Deus, ao invés de ficar perguntando por que Deus não faz acontecer, se perguntar: o que eu posso fazer para crescer aonde eu estou? O que eu posso fazer para responder a Deus no lugar que eu estou? Quantas vezes nós entramos num lugar de pirraça com Deus? Se o Senhor não abrir o mar, se o Senhor não me deixar passar por aqui, eu também não oro, eu também não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Já disse aqui há poucos dias, a sua pirraça não muda Deus, só revela o seu coração. Só está dizendo para Deus que já sabia e colocando diante de você, talvez diante de quem te lidera, das testemunhas que estão ao seu redor, que Deus está mais que certo em não liberar você para ir. Então, ao invés de fazer beicinho, comece a adestrar, deixar que Deus adestre as suas mãos para a batalha, aonde você está. Seja excelente no lugar que você está agora. E é lindo que o mesmo Deus que diz hoje não, depois, tantas outras vezes, Ele vai colocar o povo dele diante dos filisteus para vencer os filisteus. Abra sua Bíblia comigo agora, lá no livro de Gênesis capítulo 1, antes vamos ler Hebreus 11, 9. Eu estava em uma reunião da empresa com o Uriel, e ele citou esse texto. Nossas reuniões são muito crentes, irmão. Ele citou esse texto para falar a respeito de uma direção que ele queria levar à empresa. E aí desde o dia que ele falou, ele só citou o texto e continuou falando dos projetos, de como a gente deveria proceder, qual era a ideia que estava na cabeça dele. Mas desde lá esse texto não saiu do meu coração. Hebreus 11, 9. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, e herdeiros com ele da mesma promessa. Vamos ler de novo a parte A. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia. O que está dizendo aqui? Que ele, durante um tempo, e muito tempo, estava habitando na terra que já era dele. Mas apesar de ser dele, ele ainda habitava nela como se não fosse. Porque ainda estava ocupada, que a terra de Canaã ainda estava ocupada pelos inimigos de Deus. Mas pela fé, ele habitou nessa terra. Ou seja, mesmo não sendo dele, ele se apropriava todos os dias como sua. Mesmo habitando em cabanas. Ou seja, mesmo tendo informações ao seu redor que dizia que aquela terra não era dele. Mesmo tendo as circunstâncias dizendo: não, você não tem uma palavra de Deus. Você é maluco. Deus tirou você lá da tua parentela, tu andou quilômetros e quilômetros para chegar aqui, e você está habitando em tenda, filho. Quantos aqui estão duvidando da promessa e da palavra de Deus, porque ainda estão habitando em tendas? Estão questionando aquilo que Deus falou, porque ainda estão habitando num carro todo arrebentado, que mal você tem dinheiro para botar gasolina nele. Quantos aqui estão questionando a promessa, porque hoje a sua família está habitando em tendas? Porque hoje a sua família ainda não é o lar que Deus prometeu que seria, e você está pensando em largar o lar e a tenda, porque o Senhor não cumpriu as suas promessas.
Você tem uma palavra de Deus ou você não tem, meu irmão? Se você tem uma palavra de Deus, as circunstâncias não lhe dizem nada. Elas não lhe dizem nada. O que te diz é o que o Senhor te disse, o que Deus te disse, que a terra é sua, então se aproprie dela por fé. Você não precisa que as circunstâncias preguem ao seu favor, você já tem uma palavra de Deus. Vamos ler de novo. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia. É possível, meu irmão, que muitos de vocês aqui já estejam no lugar da promessa, andando ou rodeando a terra. Mas você ainda não está pronto para ela. Você ainda não está pronto para poder ser o líder que essa terra precisa. Mas não significa que você não está nela. Alguns de vocês aqui já estão naquilo que Deus prometeu e só não perceberam ainda porque as circunstâncias não são as mesmas que Deus te mostrou. Mas a terra já é essa. Deus não vai te dar uma outra família certinha, bonitinha. Você já está na família que Deus prometeu. É essa terra que vai ser transformada e você vai descobrir como. Há muitos anos eu já estou pisando na promessa. E a cada dia ela se parece mais com a imagem que eu vi quando eu ouvi do Senhor. Por mais confuso que pareça o que eu disse, é exatamente isso. Nós precisamos aprender a ver pelo que ouvimos. Amém? Homens de Deus enxergam a partir daquilo que ouvem. E quando eu ouvi, o que eu vi ainda é diferente do que eu estou vendo aqui agora. Mas isso não me diz nada. Isso não me amedronta. Eu já posso dizer para você que muitas das coisas têm sido transfiguradas diante dos meus olhos com o tempo, se transformado gradativamente naquilo que Deus me mostrou. Isso só é possível se você permanecer e não se amedrontar diante dos gigantes, diante das circunstâncias. Durante um tempo, Abraão, ele precisa sair de Canaã. Uma grande fome chega, uma seca. E é interessante porque também a gente quer colocar Deus numa caixinha, né? E às vezes fica até confuso, porque parece que Deus muda de opinião. Não, mas é porque Deus é uma pessoa, Ele se move de acordo com as circunstâncias, Ele se move o tempo todo. Deus está sempre em movimento, Ele não é um monumento. E num determinado momento, Deus que fala para Abraão, te dei essa terra. Durante um período de seca, leva Abraão embora para o Egito. Que loucura! Por isso que não dá para você estabelecer doutrina com a experiência de ninguém. Porque o mesmo Deus que chega para um e diz, não sai daqui por causa das circunstâncias, de jeito nenhum. Não sai. Se o ribeiro secar, eu vou prover com Elias. Mas depois Deus diz, agora vai. Por isso o povo de Deus precisa aprender a ouvir a voz do Espírito. Por isso a gente precisa aprender a receber o que as pessoas contam como testemunho para nos ativar e nos fortalecerem, mas jamais fazer da experiência dos outros a nossa doutrina. Na velha aliança, os homens eram guiados através de profetas cheios do Espírito Santo, que por vezes eram cheios do Espírito Santo para fazer isso. Mas na nova aliança nós somos guiados pelo Espírito. Todos nós temos o Espírito Santo, o profeta maior dentro de nós. A Bíblia diz, aquele que é nascido de Deus tem o Espírito de Deus. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Por isso nós insistimos tanto que você cresça espiritualmente. Porque o mesmo Deus que vira e fala, olha, fica e não sai de jeito nenhum. Agora ele tira, num determinado momento, Abraão da seca. Obviamente não ofendido pela seca. Mas eu imagino a mente de Abraão confusa, só sendo guiado e indo. E Deus fez algo ali no Egito,
usou Abraão, contou milagres, deu testemunho de quem Deus é, e depois Abraão volta. Então alguns aqui estão nesse lugar. Eu não tenho medo de estar sendo confuso, porque eu preciso dizer para mais de uma pessoa aqui. Alguns estão de fato no lugar que tem que permanecer, mas há alguém aqui que precisa entender que agora é hora de voltar para onde Deus te tirou, aonde Ele disse que ali seria a sua conquista, ali seria a sua terra prometida. Às vezes Deus nos chama de volta a lugares que Ele mesmo nos tirou. Esse é o mistério de Deus. E se quisermos colocar Deus numa caixinha, nós não vamos de fato andar com Deus. Gênesis capítulo 12, verso 1. Aqui está o segredo da espera, do processo de Abraão. Então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e dirige-te à terra que te indicarei. Eis que farei de ti um grande povo, eu te abençoarei, engrandecerei teu nome, serás tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar. Por teu intermédio abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Como Deus fala coisas grandiosas para nós, né, gente? Quem aqui, às vezes, no tempo de adoração, como eu hoje, eu estava aqui na adoração, e eu estava dizendo no meu coração para Deus o quanto eu estava cansado, o quanto eu estava desanimado acerca de algumas coisas. E quando eu estava dizendo isso, eu olhei para a igreja e vi uma outra igreja, não outro lugar, mas um outro nível de igreja, algo grandioso, e eu comecei a rir. Ali na adoração eu falei: Deus, você tem muito senso de humor. Eu acabei de te dizer que eu estou cansado. Eu acabei de te dizer que eu não estou me sentindo capaz para uma série de coisas. Aí você me mostra um negócio maior ainda do que aquilo que eu estou falando para você, que eu estou cansado. É como Gideão: eu sou o menor da minha casa, a minha família é menor, eu sou pobre, eu sou pequeno. E Deus diz: vai nessa tua força. Eu amo quando Deus faz isso, porque Ele está dizendo para nós: você não pode me convencer daquilo que eu tenho como convicção. Eu mesmo coloquei graça e poder em você. Você não vai me convencer do contrário. Eu que sei os pensamentos que tenho sobre vós. Como Ele disse para o profeta, quando o profeta diz: eu sou menino. Não diga que tu és menino, rapaz. Quem está falando contigo não é teu coleguinha de classe, não. Quem está falando contigo não é teu discipulador que te conhece mais ou menos, não. Quem está falando contigo sou eu, o Senhor, que criei a boca. Nós precisamos aprender a nos calar diante de Deus. Eu poderia ficar aqui com Deus: Deus, para com isso. Não, eu comecei a rir disso. Você está certo mesmo. Você está certo, e eu, como todas as outras vezes, estou errado. Eu fico com o que o Senhor está dizendo. O que Ele estava dizendo para mim? Ele não está dizendo: eu vou te dar isso. Ele está dizendo: você já está nisso. Você já está na terra da promessa. Só permanece. Tenho ensinado há anos para você que uma das coisas mais poderosas que você pode fazer, eu sei que você já pensou uma, mas não é essa, mas vou dizer, essa também, é aprender a concordar com Deus. Mas a segunda é que se você é constante e permanece, você já está na vantagem. Se você decide simplesmente permanecer e não retroceder, você já é a matéria-prima que Deus precisa para fazer. Você já está, meu irmão, na terra da promessa em muitos aspectos. Você precisa só parar de menosprezar pequenos começos. Pequenos começos são apenas o início da estrada. O fim da estrada só é possível você chegar lá partindo do start, partindo do começo. Não menospreze o começo. Já já você vai olhar para trás, você vai ver que você sempre esteve já no lugar. O que Deus disse para Abraão?
Deus não disse: Abraão, eu vou te dar uma terra abençoada. Diz: eu vou te levar para uma terra muito fértil. Mas a bênção não é na terra. A bênção está em você, Abraão. As pessoas não vão ser abençoadas, Abraão, por causa de uma terra. As pessoas vão ser abençoadas por causa de você, da transferência de cultura que vai acontecer através de você na multiplicação dos seus filhos. É porque você vai transmitir o DNA, a natureza do que eu estou fazendo em você, nos seus filhos, é que essa terra vai ser abençoada. E nós vamos ver que o filho de Abraão ainda não desfrutou de uma plenitude de uma terra abençoada. Foram anos, gerações e mais gerações, para que de fato aquela terra se parecesse com a terra que Deus disse. E ela chegou nesse lugar depois de algum tempo, porque foi necessário que a cultura do reino de Deus fosse sendo estabelecida à medida que os homens, segundo a identidade de Deus, iam se multiplicando e povoando aquele lugar. Quando nós vamos para Gênesis e vemos Deus dizendo para Adão e Eva: multipliquem-se conforme a sua imagem, conforme a sua espécie, porque Deus vem dizendo isso para todos os animais. E o mesmo está sobre Adão e Eva. Quando Deus diz multiplique-se, entenda que Deus está falando multiplique-se conforme a sua identidade, a sua imagem. E qual a imagem de Adão e Eva? A natureza de Deus antes da queda. Deus plantou Adão e Eva num jardim chamado Éden. E o Éden não era a terra inteira. Entenda isso, o Éden não era a terra inteira. A terra existia e o Éden estava lá, em algum lugar no meio da terra. Deus fez um jardim e botou o homem lá e disse: seja uma bênção. Porque ser uma bênção é se multiplicar conforme a imagem de Deus. Isso é ser abençoado. É carregar, manifestar a presença de Deus, a natureza de Deus. E aí Deus diz: multiplique-se. Deus colocou o homem no Éden, no jardim, e disse: eu fiz isso aqui, eu fiz o dízimo, eu fiz o 10%, o restante é com vocês. E como vocês vão fazer? Multiplicando, seja uma bênção. À medida que Adão e Eva fossem tendo filhos, ia chegar uma hora que eles não iam caber naquele quadrado chamado Jardim do Éden. E um dia, um descendente de Adão, por uma questão óbvia, geográfica, dois corpos não ocupam o mesmo lugar. Uma hora alguém ia pisar para fora do Éden. Uma hora alguém ia montar sua tenda centímetros, metros para fora do Éden. E aí que é o mistério, porque aquele lugar não deixaria de ser Éden. Ele continuaria sendo Éden. Era o Éden sendo expandido à medida que o homem pisava para fora, com a sua família abençoada, com a cultura do reino de Deus. Essa foi a inteligência do diabo. Se eu rompo a natureza divina no homem, ele vai multiplicar o quê? O pecado. E a colonização da terra, segundo o reino de Deus, não vai acontecer. É sempre o mesmo plano de Deus, meu irmão. Ele vira para Abraão e fala a mesma coisa: seja tu uma bênção e as famílias da terra serão abençoadas através de ti. Então a terra foi ficando melhor porque os filhos de Abraão foram aprendendo os princípios e os valores da palavra de Deus. A terra foi ficando melhor porque Abraão foi uma bênção. Ela foi sendo transformada a partir da vida de Deus que fluía de Abraão. Então os lugares que nós estamos serão transformados através de nós. Não se assuste quando Deus te manda para lugares que são desertos e diz que ali é a terra prometida. É porque é o lugar perfeito para Ele romper os ribeiros de águas que estão dentro de você e fazer aquele lugar florescer. Qual é o tamanho da glória que Deus recebe? Quão maior é a glória que Deus recebe através dos seus filhos quando Ele nos leva para lugares secos, e nós, com a palavra, com o poder de Deus, transformamos esses lugares. É muito maior a glória de quando Ele nos leva para lugares que já está tudo fácil, tudo pronto. Deus confia naquilo que colocou dentro de você, meu irmão. Quem sabe você está se esforçando absurdamente
para formar uma grande equipe na sua empresa e assim conquistar a terra. Mas você não gasta 10% da sua força para formar sua família, para cuidar do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos. Você está formando uma grande equipe e botando metas do que eles têm que fazer para conquistar, e você não está entendendo que a conquista de fato real só vai acontecer a partir da sua família. Não é sobre levar a sua família para trabalhar lá dentro da empresa, não é isso que eu estou dizendo. É entender que não existe sucesso que não seja a partir da sua família. Nada é duradouro o suficiente se não é transferido para a sua família, porque você vai morrer um dia, meu irmão. Trago notícias para você. A promessa só vai continuar se você entender que esse projeto eterno é feito de pai para filho. Uma geração contando para outra geração. Amém.